Olá, sou eu, Alessandra Virgínia, conhecida como Alevina ou Virginie, como vocês quiserem. Mas eu venho hoje como Virginie. E nas minhas meditações em um livro mágico chamado Bíblia, eu tenho meditado aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. E essa leitura me levou para um multiverso, para um lugar a qual eu não sei como que é, mas pela fé eu posso contemplar. Então, nesse momento, eu vejo Jesus estendido ali naquela cruz. Pela fé, eu vejo ele gritando: Adão, para agora! E com a sua outra mão, ele está recolhendo todos os pedaços de Eva, que no momento que ela comeu o fruto, o seu corpo explodiu. E foi pedaço para tudo quanto é lado. Muito pedaço. E nesse exato momento, quando o pecado entrou no mundo, abriu-se um buraco negro. E esse buraco negro causou uma sucção muito forte. E nisso veio sugando todos os pedaços de Eva. O que ele pôde levar do pedaço de Adão foi levando e foi aquela loucura. Mas Jesus, com seus braços abertos, estava ali sugando todos os pedaços que estavam entrando naquele buraco negro. Que era uma coisa horrível. Então Jesus vendo isso, Deus vendo isso, Jesus estava lá, trazendo de volta todos os pedaços. E esse pedaço é eu e você. É eu e você que está tendo a oportunidade de conhecer a sua mensagem, a sua palavra, tem acesso à Bíblia. Então ali Jesus, ele foi pegando todos aqueles pedaços dos seres humanos, né, da sua criação, mesmo sem forma. Ele foi modelando, né, colocando aqui com muito carinho, aqui bem no próximo da costela, com muito carinho, Jesus ele foi modelando, tomou a forma novamente do ser humano, com perna, braço, boca, olhos, cabelo, do jeito que Deus fez. E ali, Jesus montou, criou, ergueu a sua noiva, a igreja de Cristo. E de imediato, no piscar de olhos, na velocidade da luz, Jesus nos transportou para o reino de Deus. Que pela fé, a gente vive nele hoje. E ali, Eva ali estendida, com seu corpo já restaurado, os seus olhos foram abertos, Jesus falando: Eva, olha só o que você fez. E Eva ali: me perdoe, Jesus, me perdoe, por favor. Adão, a mesma coisa: me perdoe, Senhor, me perdoe. A gente não sabia. E no exato momento desse reconhecimento, Jesus falou para Deus: Pai, eles não sabem o que fazem. E Jesus abrindo ali um telão para Eva, mostrando, né, o que está acontecendo no mundo hoje. Aí, nesse tempo chamado agora, nós estamos vivendo essa loucura toda, que foi a queda do homem, da entrada do pecado no mundo. Mas nós, aqui nessa terra, temos a oportunidade de sermos transportados para esse reino pela fé em Jesus. Como diz no versículo 6 aqui, versículo 7 de Hebreus 11, diz que pela fé Noé, pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e é segundo a fé. Então aqui, pela fé, Noé salvou ali sua família. Que ele recebeu ali uma missão de construir uma arca para se salvar, ele e os seus, e os animais também. Pela fé, ele contemplou o dilúvio, a loucura que ia ser, e resgatou a sua família. Então, a mensagem da cruz, ela é loucura, sim. É uma loucura real. E somente pela fé você vai compreender esta loucura, pela fé em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele mostrando ali para Eva tudo o que ia acontecer. E a Eva, pedindo perdão, ela foi perdoada, juntamente com Adão. E foi inserida novamente no paraíso do reino, mas com o reino de Deus. Eles protegidos pelo poder do Senhor, né, protegido por Deus, tendo a oportunidade de mostrar para o mundo que é possível andar na luz, sem se contaminar com as trevas. E essa luz é quem? Jesus. Eu e você temos hoje a oportunidade, como descendentes de Eva, hoje sendo restaurados pelo poder de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, nós estamos tendo essa oportunidade
E é pela fé. Aquilo que é loucura para o homem é sabedoria para Deus. Então não pense que é coisa da sua cabeça, né? Não pense que é algo assim do nada, do acaso, não. Há um propósito real. E esse propósito é o propósito de Deus para a sua vida através de Jesus Cristo. Então Jesus te convida a fazer parte desse reino. A fazer parte de... Porque Ele quer revelar para você coisas novas e firme que você não sabe, que você nem imagina. Mas se você clamar, esse rolo será aberto. E uma nova interpretação, você vai ter uma compreensão pelos olhos da fé, da sua palavra. E você poderá viver nesse reino em obediência, em devoção, em amor, com sinceridade, através de Jesus Cristo. Tá bom? Então eu trouxe aqui uma meditação, igreja. Viva pela fé. Permita que o Senhor, com o Espírito Santo, abra os seus olhos espirituais, né? O efatar de Deus entre na sua vida nesse momento. E tenha os seus olhos abertos, para que vocês possam enxergar o que está acontecendo. Não é? Porque nessa confusão, Deus se preocupou com Adão e Eva. Resgatou o diabo que se lasque lá no buraco, lá que foi aberto. Mas não tem como tirá-lo de cena, não é? Não tem como tirá-lo de cena, porque afinal, a sua ganância, o seu desejo de querer se apossar da criação de Deus, falou mais alto. Então, isso a Bíblia também traz o desenrolar dessa história, que eu vou estar trazendo alguns desfechos também. Então, eu convido a vocês, volte para Jesus, volte para Cristo. Você que está se sentindo desigrejado, afastado da presença de Deus, está se sentindo vazio, porque você não se vê mais em nenhuma outra denominação. Mas você é a igreja, você é o corpo de Cristo aqui na Terra. Com a palavra de Deus é possível se você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus vai te conduzir ao aprisco que você deve estar. Porque é bom que as pessoas se congreguem, tenha um lugar para cultuar o Senhor, tá bom? Mas você que está se sentindo perdido, Jesus ele te chama e ele quer que você leia a sua palavra e permita que o Espírito Santo guie a sua mente, para que você possa estar exatamente onde Deus quer que você esteja. E ali você vai ser luz. Você vai permitir que o efatar de Deus abra os olhos de outras pessoas também por teu intermédio. Tá bom? Volte para Jesus, Ele te ama. E não desistiu de você, não pense nisso. Aonde você estiver nesse momento, você sente que você tem um chamado, você foi escolhido, é o sangue de Abel clamando na terra. Deus tem uma obra com você, tá bom? Então fique firme na presença do Senhor. Jesus vai te restaurar. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, espalhe essa magia para que as demais pessoas sintam-se sinta o desejo de retornar de novo para a presença do Pai, tá bom? Mas isso só é possível com o Senhor Jesus.